Agora a gente vai conversar sobre um tipo de tratamento de obesidade que é sobre cirurgia. Quando precisa de cirurgia? Falar de cirurgia bariátrica, que eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. Gustavo Santos aqui, que eu chamo de forma muito orgulhosa, até de professor, muitas vezes, receber aqui no Vida Mais. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Obrigado pelo convite. Nós é que temos a honra de estar aqui. E não me chame de professor não, senão entrega a minha idade. Rapaz, sabe por quê, doutor Gustavo? Porque vou lhe falar que no ano 2000, meu amigo, eu tenho uma grata lembrança eu sou da terceira turma da UESP, sim, relembrando, né? E que tive suas aulas de anatomia lá. E já se passaram muito tempo. E que bom, mas eu acho, no fundo disso, sabe? Porque acho que a gente está bem. Passar aquele tempo inteiro. Graças a Deus a gente está bem. Bom, mas a gente agradece a sua participação aqui para a gente falar sobre esse tema que há muito tempo tem sido discutido. A gente sabe das dificuldades que às vezes a gente pode enfrentar nesse tratamento, mas aqui a gente quer falar de cirurgia bariátrica. Então, por exemplo, quando a gente indica uma cirurgia na minha área, uma cirurgia do coração, a gente tem plena consciência do impacto emocional que isso leva para uma pessoa, por medo, por pensamentos, enfim. Mas na cirurgia bariátrica, para a gente começar esse bate-papo, que tipo de enfrentamento e que preparo psicológico e emocional precisa ter para passar por esse tratamento? A pergunta é super pertinente, Jocelano, porque você veja, a cirurgia, embora que para muitas pessoas é uma cirurgia para emagrecer, é uma cirurgia que vai cortar o estômago, mas comer é uma coisa que envolve o cérebro, é uma coisa que envolve o prazer, envolve muito mais do que simplesmente mastigar. Então, cirurgia bariátrica, o paciente, quando ele vai operar, ele tem que estar bem ciente de que vai mudar alguma coisa. E essa alguma coisa não é mudar, sei lá, a cor do cabelo. É uma coisa que é mais profunda, é mudar como você vai encarar a comida. E realmente, aí a gente já entra até no aspecto da questão da equipe multidisciplinar, porque a gente já vai precisar de uma psicóloga, por vezes a gente precisa de um psiquiatra, além do apoio, claro, de um nutricionista, do endócrino e tal. Mas, especificamente falando do impacto psicológico, ele é fundamental porque, você vê, a comida, às vezes, ela é até uma espécie de válvula de escape. Às vezes a pessoa come não é por fome, às vezes ela come porque está ansiosa. Às vezes, isso é uma coisa que a gente vê, às vezes, num conhecido, num parente, que fulano de tal está com ansiedade, ela está comendo toda hora, todo instante, comendo compulsivamente, né? Ou às vezes a gente diz assim, fulano tal está deprimida, que não quer mais nem comer. E aí a pessoa emagrece um bocado por conta disso. Então a gente sabe que o emocional tem muito a ver com a questão de comer. E a própria cirurgia que interfere no ato de comer, ela pode interferir também no emocional. Então, a primeira consulta, quando o paciente me procura, geralmente consulta longa, quem está esperando lá fora, coitado. Mas é uma consulta que é longa, porque eu preciso deixar isso muito claro para o paciente. Olha, a cirurgia vai interferir nisso, naquilo, outro. Alguns alimentos passam a ser mais indigestos. É engraçado, por exemplo, peito de frango, que é um alimento que a gente gostaria de poder recomendar, porque é um alimento super saudável, mas para o bariátrico não desce bem. Então, às vezes, se é um cara que adora comer um peito de frango, a gente vai dizer, come a coxa, a sobrecoxa, né? E é mais ou menos isso. Mas é uma longa conversa, se for para falar só disso aí, já dá uns 3 programas. Eu acredito. Mas assim, além da própria ansiedade, como você comentou, dos diversos motivos que levam a pessoa a ter uma ingestão maior, mas como é que é a relação entre predisposição? Existem, às vezes, na infância ou no início da adolescência, de repente, algum ganho de peso acima do esperado para a idade. E o que é que a gente pode falar um pouco sobre predisposição para ter um peso a mais? Olha, a genética, principalmente, é um dos fatores preponderantes, né? Vou te falar números, que para quem está assistindo já consegue visualizar melhor. Você vê que quando uma pessoa é filho de 2 pais magros, a chance dela um dia ser obesa é 10%. Quando um dos pais é obeso, a chance já aumenta para 50%. E quando os 2 são obesos, a chance daquela pessoa ser obesa também é tipo 90%. Então você já vê que já existe essa propensão que vem da genética. Mas aí, claro, influencia, por exemplo, também a questão do aspecto emocional, pessoas que começam a associar comer com uma válvula de escape, tipo, estou ansioso, vou comer, desconta na comida. Influencia também o tipo do alimento. Então, pessoas que têm uma educação alimentar desde criança, que aprendem a comer alimentos mais saudáveis, é claro que elas também vão ter um risco de ficar obesa menor, porque ela vai provavelmente estar comendo alimentos menos calóricos. E aí nisso tem um problema também. Antigamente se achava que uma pessoa que fosse, por exemplo, uma pessoa mais humilde, uma pessoa com menos condição socioeconômica, que ela seria mais difícil dela ser obesa, porque ela não vai conseguir comer tanto alimento. Mas é um engano.
O brasileiro, infelizmente, nós temos uma camada da população muito pobre e a pessoa que é pobre, o que é barato? É carboidrato. E o carboidrato acaba, por ser muito, muito barato, se bem que hoje em dia não dá nem para dizer que arroz está barato, né? Mas é mais acessível. Mas né? é mais acessível. Então, por exemplo, farinha é barato. E farinha engorda igual comer açúcar, né? Então, o problema é que, independente se você é pobre, se você é rico, se você é da classe A, B, C ou D ou E, a possibilidade de que você venha a ficar obeso, ela acaba sendo semelhante, porque depende mais do erro alimentar do que da tua capacidade de poder comprar o alimento. Então, tem a ver com isso. Assim, são informações que a gente sempre tenta trazer aqui no Vida Mais, informações práticas, e é isso, da forma que as pessoas entendem como que a gente pode contribuir para, de alguma forma, ter um controle também dessa doença. E como que a gente pode, Gustavo, alinhar as expectativas entre perder peso e resultados estéticos? Cabe esse conceito de resultados estéticos quando se fala em bariátrica? Cabe, porque é uma das vantagens que o paciente também busca. Mas pela minha experiência, eu posso te dizer que os pacientes, quando eles buscam a cirurgia bariátrica, na talvez grande maioria das vezes, ele já tentou várias outras opções de tratamento, que dificilmente um paciente vai querer direto ir para a cirurgia, né? Então, às vezes é um paciente que já fez tentativa com outros meios, e quando o paciente busca, muitas vezes ele já está com hipertensão arterial, às vezes ele pode já estar diabético ou pré-diabético. Então, muitas vezes o paciente, ele quer emagrecer por uma questão de estética, de se ver no espelho, mas também impacta nisso daí a forma como ele está já tendo dificuldade para amarrar um cadarço. Uma pessoa obesa, ela tem dificuldade para cruzar a perna, ela tem dificuldade para comprar uma roupa, para se acocorar. Às vezes um paciente meio obeso, às vezes ele fala, doutor, eu tenho que pedir para alguém colocar o meu calçado porque eu não consigo mais colocar, né? E fora que tem a qualidade de vida, tem um aspecto de dormir bem, o obeso mórbido tem uma dificuldade maior para dormir, muitas vezes por causa da própria apneia do sono, que é muito preponderante nesses pacientes. E a obesidade mórbida também acaba causando também impacto na autoestima dos pacientes. Então acaba que quando a gente faz um apanhado das vantagens da cirurgia, passa muito mais além do que só a estética. Mas é claro que a estética também conta, porque quer queira, quer não, é a forma como você se vê no espelho, né? Então, a gente sabe que isso daí acaba que também interfere. Agora, você falou para ter uma expectativa realista, né? Você vê, a pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, algumas pessoas até dizem assim, não, doutor, não quero ficar muito magro, não. Até porque talvez eles não iam se reconhecer bem, né? E a verdade é que quem faz bariátrica tem realmente uns pacientes que ficam bem magros. Tem os que ficam até com bastante ainda excesso, porque uma pessoa que opera com IMC tipo 50, 60, ele perde muito peso, mas às vezes ele ainda vai ficar com IMC 30, que ainda é obesidade. Então, eu costumo dizer que se você pensa em fazer bariátrica e quer ter uma ideia de quantos quilos você ficaria, o que eu posso dizer é que a maioria dos pacientes fica com ainda um pouco de excesso. Então, a pessoa que faz bariátrica, muitas vezes, tem aqueles pacientes realmente, uma pequena proporção que atinge o IMC abaixo de 25, que seria o peso ideal, mas a maioria dos pacientes vai ficar em torno talvez do IMC 27, 28, que seria um sobrepeso. Mas claro que para um paciente que estava com IMC 40 de obesidade mórbida, ele vai estar muito satisfeito. Sim. E a gente vê no dia a dia, às vezes eu vejo isso no consultório, pacientes ou um acompanhante que está ali por outro motivo, diz, doutor, estou pensando em fazer bariátrica. Na minha forma leiga de entender, mesmo sendo médico, imagino para quem de fato não é nem da área da saúde. Na minha forma leiga de entender, doutor Gustavo, eu olho assim e penso, será que tem indicação de bariátrica? Como é que é hoje a indicação? Qual paciente vai se beneficiar? E formalmente, porque na minha forma, como, repito, de não entender especificamente da área, eu tenho a impressão de que aquela pessoa que fez aquele comentário que quer fazer bariátrica, de repente ela poderia ter outros meios. Qual a indicação real hoje? Olha, a gente segue a norma que o Conselho Federal de Medicina estipula, né? E ela teve até uma mudança recente que a gente pode até tocar nesse assunto. Mas basicamente é o seguinte, um paciente com obesidade mórbida, ele pode operar. E realmente, se você vê um paciente com IMC acima de 40, mesmo que na visão, mesmo que no olhômetro, sim, a gente olha e vai achar que aquela pessoa com IMC acima de 40, eita, esse cara realmente está acima do peso, ele precisa de uma bariátrica. Aí tem também aqueles pacientes que têm obesidade grau 2, então não são tão obesos. Obesidade grau 2, para quem está nos assistindo, é a pessoa que calcula o IMC e aí o IMC não passa de 40, que seria a obesidade mórbida. Ele fica entre 35 e 40, então já é um pouco menos de obesidade.
E esse paciente aí, ele pode operar, só que aí desde que ele tenha algum problema de saúde que vai se beneficiar com a perda de peso. Então, por exemplo, um paciente hipertenso, que existe uma chance muito grande de ele, ao perder peso, deixar de ser hipertenso, então esse paciente ele vai ser beneficiado com a cirurgia. Então, um paciente, mesmo sem ser obeso mórbido, ele tendo, sei lá, um IMC de 36, que no olho a gente já não acha tão gordo assim. E esse paciente, por ter hipertensão e pelo fato de que nós sabemos que ele emagrecendo vai deixar de ser hipertenso, ou deixar de ser dislipidêmico, ou provavelmente vai aliviar a dor nas costas, que ele talvez vai ter um alívio da apneia do sono. Então, por uma série de problemas de saúde que ele possa vir a ter, então, paciente com IMC acima de 35 até 40, se ele tiver alguma comorbidade, também pode operar. Alguma doença que esteja sendo agravada ou causada pelo excesso de peso. E aí nisso é interessante, porque tem muitas comorbidades que não são aquelas mais conhecidas ou não são aquelas mais comentadas, mas que igualmente maltratam. Por exemplo, um paciente que tem um hérnia de disco, a gente sabe que maltrata, o excesso de peso piora, ele vai estar sentindo dor. Claro que não precisa nem ser médico para saber disso. Mas, por exemplo, um paciente que tem obesidade grau 2, muitas vezes, principalmente as mulheres, elas têm uma tendência, por exemplo, para ter mais enxaqueca ou para ter incontinência urinária, ela tosse, espirra, perde um pouquinho de urina. Isso daí já é uma comorbidade, que para as pessoas do seu entorno, às vezes, nem percebem que ela tem um problema desse. Mas aquilo ali é uma coisa que é um fator ruim para a qualidade de vida dela. Sim. E a gente tem agora, como eu tinha comentado, teve uma mudança nas normas do Conselho Federal de Medicina, agora bem recente. No final do primeiro semestre desse ano, o Conselho Federal de Medicina, seguindo o que está sendo feito também mundo afora, ele já considera que pacientes com IMC acima de 30 até 35, ou seja, uma pessoa só com obesidade grau 1. Então é aquela pessoa que você vê que ela é gordinha, mas é uma gordinha, não é uma pessoa muito obesa. E nesses casos, quando ela tem uma comorbidade mais séria, de que o paciente precisa resolver, por exemplo, uma pessoa com insuficiência renal crônica, uma pessoa com diabetes insulino dependente, porque essa pessoa, se ela fizer bariátrica, ela vai ter uma melhora tão grande, o benefício para a vida dela, para a saúde dela, talvez, provavelmente até para a expectativa de vida, do tempo de vida que ela ainda vai ter pela frente, vai fazer uma diferença tão grande, que aí nesses casos, mesmo sendo uma obesidade grau 1, a gente também pode indicá-la. Eu costumo comentar que no dia a dia, eu acho que metade dos pacientes na nossa área que vem encaminhado para uma cirurgia cardíaca, eu acredito que metade a gente não indica. Porque, de repente, um colega clínico achou que tinha uma indicação, mas a gente acha que ainda dá para seguir por mais um tempo, eventualmente a cirurgia não vai ter tanto benefício, então a gente também tem que ter, como cirurgiões, a gente tem que ter também essa habilidade, ou talvez ali o tato de saber de fato quem que se beneficia ou não. Então, talvez imaginando que um trauma cirúrgico, todo o processo de uma cirurgia, a gente tem que relevar realmente quem se beneficia, mas no tratamento da obesidade, com tantas atualizações assim, a gente tem que entender de fato os benefícios que o paciente vai trazer. Se a gente for falar continuando aqui de cirurgia, então a gente entende a cirurgia, o paciente precisa entender como um tratamento definitivo, ele já tentou outros tratamentos e vem como um tratamento definitivo e que de fato vai resolver, vai controlar outras comorbidades, ou uma parte do tratamento que vai exigir mudanças de forma contínua ao longo da vida. Como é que é o pós-operatório dele? A questão não é só operar. O Gustavo vai lá e opera uma vez, é como se fosse medicação dose única, mas a cirurgia, para funcionar bem, o paciente tem que continuar o serviço, digamos assim. Então vamos explicar isso melhor. O que eu estou querendo dizer? Eu dou o pontapé inicial, a cirurgia é o pontapé inicial. Com isso eu vou estar dando para ele uma ferramenta para ele emagrecer, porque eu vou deixar o estômago dele pequeno. Esse estômago pequeno vai fazer com que ele coma um pouco, já se sacie. Com a mudança de alguns hormônios que existem no intestino e no estômago, o paciente vai sentir menos fome. Ou seja, eu estou dando para o paciente uma ferramenta fantástica, uma ferramenta muito forte, poderosa para o paciente emagrecer. Mas você acha que, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia dessa no paciente e que depois de operado ele começa a tomar leite condensado no canudinho, vai funcionar essa cirurgia? Claro que não, né? Então, o paciente tem que entender que eu faço a primeira parte, que é a primeira parte, que é o pontapé inicial,
E o paciente, depois dali, ele tem algumas, eu diria assim, umas obrigações. Não é obrigação difícil, tipo, eu não vou pegar e mandar ele todo dia fazer 2 horas de exercício por dia, eu não vou passar uma dieta extremamente rigorosa para ele seguir o resto da vida. Não é nada exorbitante, mas o paciente tem que entender que algumas coisas que são muito calóricas e que mesmo um estômago pequeno consegue aceitar, ele vai ter que maneirar. O melhor exemplo disso aí é bebida alcoólica. Olha que interessante, muita gente talvez que vai estar ouvindo a gente não sabe disso, mas olha que interessante. Eu faço a bariátrica e deixo o paciente com o estômago pequeno. Se essa pessoa quiser comer, por exemplo, um bife grande de picanha, ele não vai conseguir, porque o estômago está pequeno, ele come um pouquinho e vai dizer assim, não, estou satisfeito. Então ele acaba que come realmente menos. Se ele disser assim, não, eu quero beber água, o estômago está pequeno, se ele beber um copo de água, ele já fica satisfeito, às vezes ele está com muita sede, ele consegue beber o primeiro copo, no segundo ele vai dizer, não, eu já estou satisfeito. Mas se o paciente quiser, por exemplo, beber cerveja, a bebida alcoólica no nosso organismo não tem um freio hormonal contra ela. Então, por exemplo, se o paciente fez bariátrica, se ele quiser beber 3 copos d'água de um atrás do outro, provavelmente ele não vai conseguir. Mas se ele quiser beber 10 graus de cerveja, ele consegue. Porque vai entrando, vai passando, vai entrando, vai passando. O estômago é como se fosse uma pia, que embora eu deixe ela pequena, mas ela tem um ralo embaixo. Então, se você vai derramando a cerveja, pega outra, derrama outra, e vai entrando e vai passando. Não tem freio. Então, o paciente, mesmo com o estômago pequeno, isso é curioso, mesmo com o estômago pequeno, o paciente consegue beber muito. E aí é o problema. Por exemplo, um paciente que faz bariátrica, se ele beber muito, tchau cirurgia. Então aí o paciente volta a engordar. Essa é uma das causas do paciente poder voltar a engordar tudo de novo. E às vezes, de novo, outra coisa interessante, às vezes quem é leigo, vê uma pessoa que fez bariátrica e engordou de novo e diz assim, vem cá, será que o estômago dele então dilatou? Né? Porque é uma pergunta até muito óbvia, tipo, se o cara fez a bariátrica, reduziu o estômago, emagreceu, mas se ele está engordando de novo, opa, deve ter dilatado, né? Mas não, é porque muitas vezes o paciente está ingerindo algum alimento que desce fácil, por exemplo, estou dando o exemplo do álcool, e que esse alimento desce fácil, além disso ainda é calórico, que é o caso do álcool, é o caso também de coisas doces. Porque, como eu falei, ele não vai conseguir talvez comer um pedaço grande de picanha, mas se ele quiser comer uma barra grande de chocolate, ele consegue. Vai conseguir. O organismo da gente, o que faz o estômago ter a sensação de saciedade ou não é só o aspecto mecânico de o estômago estar cheio ou não. Tem uma série de componentes hormonais. Qualquer pessoa que está nos assistindo sabe disso. A pessoa que, às vezes, ela foi comer num restaurante, comeu um bocado e diz, eu estou cheio, não aguento mais nada. Aí daqui a pouco vem a sobremesa ainda cabe e ainda a gente ainda diz assim, é porque ajuda a digerir, ajuda a digestão, né? Desculpa, mas... Então o açúcar ele desce fácil. Mesmo se você tiver com um estômago pequeno, você consegue comer muito doce. E essa é outra causa, o açúcar também é outra das causas. Então, voltando para a tua pergunta, então, se o paciente, se ele faz a operação e se ele não entende que ele também é corresponsável pelo sucesso, existe uma chance grande de dar ruim, de às vezes ele emagrecer menos do que deveria, ou dele emagrece bem, mas depois engorda de novo. E esse é o problema que a gente mais tem que se precaver no pós-operatório. E se a gente for pensar então em como minimizar isso aí no dia a dia, na sua prática, o que é feito então para evitar esse reganho de peso? Pronto. Essa pergunta, eu te digo o seguinte, eu falo muito isso, o melhor cirurgião bariátrico não é o que opera melhor tecnicamente, é o que para um pouquinho e conversa com o paciente. É o que conversa e que faz o paciente estar ciente disso. Perfeito. É o cirurgião que faz o paciente entender da coparticipação dele, que ele tem que perceber que, tipo, o que eu faço também é importante para um bom resultado. Então, se o cirurgião senta e conversa e tem paciência para explicar e fazer o paciente estar consciente disso, fantástico, aí fechou. Doutor Gustavo, rapaz, que entrevista. Entrevista boa, satisfação esclarecedora, que bacana. Agradecemos mais uma vez sua participação aqui. Mas eu queria finalizar que você desse um recado para quem está ouvindo a gente em casa. E no dia a dia, você deve ouvir muitos mitos, muitas histórias. O que é que você quer falar sobre mitos, sobre obesidade e cirurgia bariátrica que pudesse ser útil esclarecer para as pessoas? Pronto, pensando rápido, eu acho que a principal coisa é dizer a mensagem de que cirurgia bariátrica, porque tem muita gente que às vezes precisa e às vezes assim, não, doutor, mas não tenho nem coragem nem de marcar a consulta. Às vezes a pessoa tem um medo de fazer a cirurgia, porque tem medo. Existe uma espécie de mito de que a cirurgia bariátrica é muito drástica. Às vezes a gente ouve palavras que se associam com cirurgia bariátrica, tipo assim, a mutilação. E veja, cirurgia bariátrica ela salva vidas.
E mais do que isso, ela transforma vidas. Uma pessoa que estava viva, mas só sendo empurrada, a vida vai levando ela de repente ela emagrece, ela melhora a sua autoestima, ela pega o cabresto da sua vida para tomar de conta novamente. Então a cirurgia bariátrica, ela faz uma coisa que a gente não mede em quilos, que é a mudança da qualidade de vida, da forma que você tem de encarar o mundo, de você se ver no espelho. E isso é como aquelas propagandas que a gente vê, não tem preço, né? Propaganda do cartão de crédito, não tem preço. Então a cirurgia bariátrica, ela deixou de ser aquela cirurgia drástica, como as pessoas falam, ela não é mais uma cirurgia de alto risco. Cirurgia bariátrica, para você ter uma ideia, a mortalidade dela chega a 0,2%. É mais ou menos como uma mortalidade, fazendo a comparação, de uma cirurgia, por exemplo, de desvio de septo nasal. Então é uma cirurgia super segura. Tem riscos? Tem, qualquer cirurgia tem. Mas hoje em dia está provado, e aí eu estou falando, não é uma coisa que o Gustavo pensa, não. Isso é o que eu estou falando agora, é uma coisa que os estudos científicos comprovam. É que cirurgia bariátrica, ela tem um risco tão pequeno que a gente já sabe que um obeso mórbido, se ele tem a opção hoje de operar ou não operar, daqui a 5 anos a chance maior dele estar vivo é se ele operar. O obeso mórbido, ele vai ter uma expectativa de vida maior depois do 5º ano, se ele tiver operado, do que se ele não operou. Então, salva vidas, né? Então, eu acho que as pessoas que precisam, claro, não estou falando aqui de operar uma pessoa que está com um pneuzinho, não. Estou falando aqui daquela pessoa que já tentou de outras formas e, infelizmente, não conseguiu, não teve sucesso. E essa pessoa, se ela está precisando, não precisa ter esse medo, porque não é um bicho-papão, não. A cirurgia bariátrica é super segura e, ao contrário do que muitos pensam, o impacto que ela tem no pós-operatório é bem menor do que o impacto que a própria obesidade mórbida já está causando na vida dela no momento. Então, vale a pena. Sem dúvida. Bom, doutor Gustavo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Foi uma honra ter conversado, ter recebido. Nós nos encontramos sempre nos centros cirúrgicos aí da vida, e no Hospital da Unimed, principalmente, a gente sempre se encontra lá. Mas que tem aqui no Vida Mais um espaço para a gente trazer sempre temas importantes e relevantes. Obrigado pela presença. A satisfação está aqui, meu amigo. Estamos à disposição, sempre que quiser, estamos à disposição. Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.